Um dos grandes desafios de quem está começando a empreender, principalmente, se não o maior, é conquistar clientes. E a gente já fez várias pesquisas e tá aí, né? É o que as pessoas mais respondem para a gente nas pesquisas, é o principal desafio, é conquistar clientes, é manter clientes, é fidelizar clientes. A gente tá aí, né? Tudo relacionado com clientes. E principalmente para quem está começando essa jornada de empreender, né? Que a gente normalmente pensa, coisa que nós já fizemos. Eu faço qualquer serviço, porque eu quero quanto mais clientes eu tiver, melhor. E o caminho, na verdade, não tem que ser exatamente esse. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. E é isso aí. Então, começando, né, para quem está caindo aqui de paraquedas, né, eu sou o Johnson Rigueira. Eu sou a Tati Ribeiro. Nós somos engenheiros e coaches, e a gente ajuda engenheiros a conquistarem a sua independência na engenharia. O que quer que independência signifique para você, tá? Pode ser tempo, pode ser dinheiro, pode ser uma independência geográfica. Então, a independência é sua, tá? O conteúdo é nosso. Bora lá que hoje tá do melhor do melhor. E o tema da live de hoje é como conquistar o cliente certo. E o certo, ele é muito relativo, né? Ele é muito relativo. E a gente precisa começar a entender isso desde o começo. Porque na cabeça de quem está começando, e eu estou falando isso porque a gente passou por isso, né? A gente parece exemplo aqui. Muito óbvio e muito claro, cara, cliente certo é o que quer me contratar. Qualquer um. Eu faço qualquer coisa, né? Então não tem dessa. Se o cara quer serviço A, B, C, eu faço A, B, C, D, E, F, G, eu faço qualquer coisa. Esse que é o cliente certo. E aí a gente vai comentar aqui detalhes, a gente quer focar a sua visão para você entender e não passar por perrengues que a gente passou e que tiraram a gente da direção do caminho que a gente queria. Tiraram a gente da direção do caminho que ia levar a gente para o nosso objetivo. Porque é aquela história, né? Quem faz tudo acaba não fazendo nada. E o grande erro, né, de quem está começando é querer alcançar todos os clientes, né? Todos os possíveis clientes. É conseguir atender a todo mundo. E o problema, né? O grande problema decorrente disso é que você acaba não criando uma autoridade para uma área específica. Aí o que acontece, né? Tem até um amigo nosso que a primeira vez que eu escutei isso, eu sei que várias pessoas falam, mas a primeira vez que eu escutei isso foi do engenheiro mecânico, um amigo nosso, que ele fala assim... Comédia. Ele falou assim, não, isso é igual o pato, ele estava falando de Motorflex, né, na verdade. É igual o pato. Nada, anda, voa, mas ele não faz nada dessas coisas bem. Sempre tem outro que vai fazer melhor. Exatamente. E aí, isso vem, assim, de querer fazer tudo, né, de querer alcançar tudo, vem de uma visão genérica. Às vezes a gente pensa, vamos fazer dar alguns exemplos aqui, né? A gente pensa em dentista. Ah, cara, o dentista cuida de boca, cuida de dente, cuida de tudo, né? E aí, quando você vai entrar... Peraí, deu uma pausa aqui no Instagram. Isso voltou. Quando você vai entrar no mundo dele, você vê uma série de especificidades, né? Tem ortodontia, tem cirurgia, tem estética, especialista em estética, cara, especialista em sorriso. Tem várias coisas que são muito, muito específicas. Médico, a gente vê que é uma área, poxa, tem o clínico geral e tem os especialistas de cada área. Médico é uma coisa que a gente já consegue reconhecer bem isso. Agora, na engenharia, a gente tende a ser mais genérico. Então, a gente acaba conseguindo enxergar na engenharia que tem a civil, a elétrica, a mecânica, digamos assim. Por matérias principais. Pelas matérias principais. Que, na verdade, né, quando a engenharia surgiu, era engenharia civil, não era a engenharia civil que a gente conhece hoje, civil que era aquela voltada para civis. E a engenharia...
a voltada lá para o exército, essas coisas, militar. Que agora é engenharia militar, que tinha fugido o nome aqui. Né? Então, a gente tinha esses dois grupos. Era engenheiro, acabou. Não era, né? Não tinha essa separação. Então, a gente consegue, no máximo, enxergar essa separação. E o que a pessoa ganha quando ela busca uma especificidade? Né? Pensa no especialista da medicina, por exemplo. Quando você está com um problema de estômago, cara, você vai no médico que é o estômago. Você está com problema no joelho, cara, da ortopedia, que já é uma especialidade, tem um cara que é especialista em joelho. E esse cara, o que ele tem? Um valor muito alto de mercado. O conhecimento dele tem um valor muito alto que se traduz em quê? Questão financeira, em preço. São duas coisas diferentes. Mas ele desenvolveu o valor dele porque o que ele foi fazendo de forma muito específica foi gerando para ele autoridade. Então, essa é a visão que a gente quer começar a passar aqui para você, porque o que acaba acontecendo no começo é que a gente, pô, não peguei o papelzinho para poder desenhar, vou pegar aqui agora. O bom ao vivo é isso, né? Mas eu vou completando aqui, né? Só porque o Pedro colocou ali o comentário que está totalmente relacionado com isso que o Johnson está falando, né? Quando você pega tudo, né? Pegar tudo, depois não consegue dar a devida atenção ao cliente. E é, inclusive, né, Pedro, a questão vai um pouco mais específica, inclusive, porque quando você pega vários clientes, mas da mesma área, ali do mesmo, né, do ponto específico, você ainda consegue mudar de um trabalho para outro, né, a sua cabeça muda de um trabalho para outro de forma mais rápida, porque você vai ter estágios diferentes e algumas especificidades daquele cliente específico, só que o tipo de trabalho é o mesmo. Agora, quando você pega trabalhos completamente diferentes uns dos outros dentro ali, até você mudar o chip dentro do seu escritório ali, até você mudar o chip. Eu estou trabalhando no projeto estilo A ou estilo B, estilo C, e dentro do estilo A eu tenho 5 clientes, no B eu tenho mais 10 clientes. É mais complexo ainda do que se você tivesse muitos clientes de um mesmo tipo, né? Um mesmo estilo de trabalho. E essa questão que eu estava comentando, que você não gera autoridade, né? Eu queria dar um exemplo que aconteceu comigo. Tá? A gente voltou para o Brasil e depois que a gente decidiu montar a nossa empresa, a gente entrou nessa pilha. Cara, deixa eu ver, eu faço qualquer coisa. E aí começou a acionar contatos. E da nossa época de formado, cara, as pessoas estavam em várias áreas diferentes. E a gente começou a procurar os colegas de faculdade, cada um já estava em nível de direção, né, diretoria de empresa e tal, e a gente foi procurando. A gente ficou 10 anos fora, né? Empresas de várias áreas. E essas pessoas receberam a gente. E eu lembro uma vez que eu estava numa reunião com um baita parceiro nosso, assim, de faculdade, que o cara, nível diretoria, assim, realmente, eu estou segurando para não falar palavrão aqui, né, já ia falar. Mas, cara, nível A, e recebeu... principalmente derruba a gente. Cara, me recebeu bem pra caramba, conversando tanto, falou da empresa lá que ele estava e tal. Perguntou, e você, o que vocês estão fazendo e tal? Ah, montamos um escritório de cálculo de estrutura, e qual que é a sua área específica? Não, qualquer coisa. A gente calcula qualquer coisa. A gente, olha só o despreparo, o nível de despreparo, né? Quando eu falei isso, que credibilidade que esse cara teve em mim? Ele sabe que não dá para fazer tudo. Ele já estava num nível muito mais avançado em termos de negócios do que a gente. E aí, ele, de repente, até queria me ajudar. Mas, olha, com essa forma de pensar, fica difícil. Agora, se eu chegasse lá, né, mesmo que não fosse a área específica do negócio dele, embora o negócio dele é muito grande, dava para ajustar em qualquer tipo de matéria, né? Cara, poxa, a empresa trabalha com ponte, com construção residencial, é uma empresa bem grande. E eu chegasse lá e fosse específico, ele já ia focar nessa área que poderia complementar. Mas se eu falo para ele de uma forma genérica, cara, eu não ganho autoridade, eu perco. Eu estava fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é um e supostamente um raio, tá? Representa energia. Cara, você está jogando energia para todo lado.
E é pouquinha energia, sua energia é finita. E nós somos engenheiros, um vetor, se você divide igualmente a energia em todos os pontos, os vetores vão se anular e aquele círculo ali que é você não vai sair do lugar. Não avança, tá? Agora, quando você foca, você tem isso aqui, ó, a sua energia e um vetor em uma única direção. Ou em duas, talvez, tá? Mas é questão de visão mesmo, de como você para olhar aonde você está aplicando a sua energia. Isso tem a ver com o conteúdo de hoje? Tem, porque é foco em cliente, né? A gente está falando de como conseguir o cliente certo. E aí, se você foca a sua energia, cada vez mais você vai ir acertando esse cliente. E ali, né, era uma questão de falta de noção disso que você precisa, né, de entender essa questão da divisão de energia e um excesso de conhecimento teórico, tá? Por quê? Porque pelo excesso de conhecimento teórico, né, a gente já falou aqui, nós somos doutores, na hora que eu chegava ali, eu falei assim, poxa, mas ali, na hora que você pega no cerne, na parte teórica, né? Vou dar o exemplo aí, né? Um prédio ou uma ponte, na parte teórica, você consegue reduzi-lo a falar é a mesma coisa. São estruturas, ponto final. Estruturas sujeitas a ações e que têm determinados materiais com determinadas resistências. Ponto final. A gente consegue reduzir a isso. Só que, na teoria, sim, você consegue reduzir a isso. Agora, ali dentro, ali no mercado, tem relações, inclusive relações de contratos que são muito diferentes. Se você está trabalhando com um projeto de um edifício, você está trabalhando com um projeto de uma ponte, né? Tem coisas que fogem ao técnico, né? É entender que, na prática, o fluxo de trabalho pode ser diferente. Quando você vai criando essa especificidade, você vai entendendo qual é o tipo do seu cliente que faz muitas coisas mais pequenas, muitas coisas, vírgulas, mas pequenas, ou um órgão público, né? Se é a sua decisão de trabalhar com um órgão público, você vai querer pegar um projeto gigantesco e que aí começa a envolver o fluxo de trabalho, o fluxo de caixa da sua empresa. Então, vale a pena a gente, pelo menos, pincelar isso aqui para você ter uma ideia, ter uma visão do que é. Porque, de repente, a gente tem, assim, aquela situação que a gente acha que é uma baita oportunidade e que, na verdade, é exatamente isso que vai te levar para o buraco. É isso, né? Tem que estar alinhado. E como que você define, então, né? Como que você define qual a área? Pode começar começar a definir que área que eu vou trabalhar. Tem um método que eu já vi o Sebrae falando, eu já vi o Érico Rocha, do marketing digital, falando disso. É o método PhD. Tá? Tem que ser, então Tem que ser doutor, então. Tem que ser doutor, né? Não tem nada a ver com o doutorado. Você não precisa de fazer um doutorado. PhD são paixão, habilidade e demanda. Então, para você definir, né, você vai pegar e vai fazer uma equação. Quais são as áreas que você tem paixão em trabalhar? Lista ali quais são as áreas que você tem paixão e dá uma pontuação, né? Dá um número mesmo para ela, dá um número de 0 a 10. Coloca ali um número de 0 a 10. Qual que é a sua paixão? Se a sua paixão, dificilmente vai dar 0, né? Mas dá uma escala. Coloca elas ali em escala. Numera algumas e coloca ali em escala. Numera o que você tem habilidade, né? O que você já... As coisas que já são natas. Lembrando que habilidade é treinável. Mas foca primeiro naquelas que você já tem, né? Reconheça aquelas que você já tem. E depois, olhe qual que é a demanda do mercado, né? O que o mercado está demandando? E dá uma nota para isso também. Faça, então, a combinação desses 3 fatores. E aquelas que tiverem uma maior nota, elas têm uma maior propensão de você conseguir bons resultados naquela área.
E aí é uma coisa meio que natural. Você vai começando a ir identificar quais são os serviços que estão alinhados com isso. E como você vai começar a pensar nisso, você vai começar a enxergar isso. Que viagem, né, Deus? Que viagem você falar um negócio desse. Mas é assim que acontece. Quando você começa a pensar numa coisa, você começa a enxergar essa coisa. Qualquer pessoa que já esteve grávida, mulher que esteve grávida, marido de mulher grávida, sabe disso. A gente sai na rua quando a esposa está grávida, cara, todas as mulheres do mundo estão grávidas, porque seu foco está ali. Ou quando você quer comprar um carro de uma marca específica, você começa, todo mundo tem aquele carro. Todo mundo, cara, você começa a ver esse carro para todo lado, e antes você nem via ele. Então, quando você começa a desenvolver esse exercício aí que a Tati falou, né, e não é assim em 10 minutos. Cara, isso é um processo, vai fazendo, vai pensando, busca mesmo, estuda, vê a demanda, vê aonde que tem um buraco na demanda ali, que você, cara, aqui ainda tem essa demanda, mas ninguém está fazendo, ou ninguém está fazendo da forma como eu pretendo oferecer. E vai buscando esse diferencial. O que você pode oferecer de diferencial? Porque é fácil a gente falar assim, cara, a concorrência está muito grande. O mercado está muito competitivo, a concorrência está muito grande. E se esconder de trás dessa placa aí, ó, mercado competitivo, você esconde atrás lá e fica na zona de conforto. E aí, né? Mas quando você começa a desenvolver isso, esse método PHD, você vai começar a enxergar coisas que as outras pessoas que estão se escondendo atrás dessa placa não estão enxergando. E aí começa a ter um diferencial para você. Então, faça isso, vá praticando. Não adianta ficar parado. Tá? Parado é zona de conforto. Todo mundo tá. A gente fez uma pesquisa um tempo atrás, e a Tati até falou que esse dado saiu do site agora, mas que em outubro, né, tinha mais de 56 mil novos engenheiros cadastrados em 2020. No Confea. No Confea, novos. Só em 2020. Novos. Só 2020. Então, olha só a importância da gente buscar um diferencial. Porque senão, cara, então se eu só vou me resignar a que é assim, eu vou ficar numa fila de 56 mil pessoas ou mais, né, bem mais, porque tem as que estão no mercado já, esperando que aconteça um milagre para eu poder pular para frente dessa fila, ou para alguém me contratar, ou para eu desenvolver o produto ou serviço que vai fazer com que eu ande. Então, assim, cara, tem que fazer alguma coisa, tem que andar. E muitas pessoas pensam que assim, nossa, então eu tenho que criar algo diferente, mirabolante, ficar pensando demais ali, eu tenho que reinventar a roda. Não é bem por aí. Às vezes é uma coisa super simples, mas que as outras pessoas não enxergaram. E que na hora que você enxerga, você fica até na dúvida, né? Você fala assim, não é possível que as pessoas não enxergaram isso ainda. Quando a gente fazia projetos, né, na época que a gente fazia projetos de alvenaria estrutural, né? Para quem não sabe, nós somos engenheiros civis, nossa área de engenharia civil. Mas mesmo que você não seja de engenharia civil, fica atento aí, porque você com certeza vai conseguir enxergar algum ponto, né, similar na sua área. E existe uma forma padrão aí das pessoas fazerem uma paginação de alvenaria, que chama tal, para eles poderem executar. E aí, dentro de uma reunião na comunidade da construção daqui de Belo Horizonte, eu escutei uma questão do pessoal de obra falando que pegava a prancha que o engenheiro de estruturas entregava e passava isso para uma prancha isolada para poder mandar para a obra. Eu falei assim, por que eu não faço então um projeto já numa prancha isolada? Uma prancha para cada paredinha, que é um negócio assim. Me deu mais trabalho, me deu mais trabalho do que fazer igual todo mundo. Era o diferencial. É o valor que você Era o valor que a gente estava entregando. E nós conseguimos vários clientes simplesmente por entregar isso separado, porque já economizavam o tempo do serviço deles depois. Facilidade de leitura, Facilidade de leitura que ele tinha. A gente não inventou a roda. A gente pegou uma ideia e aplicou. Uma coisa simples. Coisa simples para poder implementar. E fazia diferença. E a gente chegou, inclusive, a depois fazer um outro serviço que acabou derivando disso, que a gente não tinha nem que fazer o projeto, a gente tinha só que fazer esse desenho.
Era um trabalho super rentável, porque acabava não precisando ser a gente mesmo que fizesse. A gente designava isso para os estagiários. Então, fica aí como uma dica, né? Para poder... Você está aí, está alerta que pode ter uma coisa assim, pequena, super simples, que se você mudar, é o seu diferencial e você pode aumentar o valor do seu serviço com isso. Só fazer um parênteses aqui, que eu prometi para minha filhinha, que está na casa da vovó, que se ela entrasse aqui, eu ia mandar um beijo para ela. Juju, beijo. Papai te ama, filha. Manda um coraçãozinho pro papai aqui. Fechou parênteses. Vamos lá. Então, quando você começa a fazer isso, né, esse PhD, começa a buscar esse diferencial, você vai alinhando e você vai começando a enxergar exatamente aonde que está o seu nicho específico. E acaba que você vai conectando com clientes. Clientes são pessoas que vão querer exatamente isso que você está entregando, da forma que você está entregando, porque você está alinhado com os valores, com os seus valores e o valor do cliente, da pessoa que está ali do outro lado. Normalmente, como engenheiro, a gente tende a não pensar dessa forma, acha que a coisa é toda mecânica, né? Para metro quadrado, cobro tanto, ou para serviço X, eu cobro tanto, é uma tabela, o cara paga tanto e estamos conversando, eu te entrego, você me paga. Não é assim que funciona na vida real, né? E a gente não sai da faculdade preparado para isso. E dependendo da formação que você tem pós-faculdade, quando eu falo essa formação, aonde você entrou, com quem que você trabalhou, que tipo de pessoa que você trabalhou, você pode ficar viciado em que o modelo é esse, que as coisas funcionam assim. E aí, nesse mundo, é muito competitivo mesmo. É só preço e acabou. Preço, pressão, prazo. Preço, pressão, prazo, né? E você fica ali aprisionado, né? Você não evolui. E aí você não consegue o quê? Se destacar. Você não consegue conquistar realmente as coisas que você quer. É super importante, né, que esse trabalho que você vai fazer, né, a gente já falou um pouco, a gente está falando aqui sobre pessoas, né, que ele esteja alinhado com o seu perfil, com os seus valores. Não é só com o que é sua paixão, o que é sua paixão, que é sua habilidade, está relacionado com isso, mas ainda tem mais, tem o seu perfil, tem os seus valores, porque senão você pode até começar, você tem uma demanda muito grande, você tem uma habilidade grande naquilo ali, mas se aquilo não está alinhado com os seus valores, vai chegar um ponto que você vai parar, vai chegar um ponto que você vai mudar de ideia. Então, é importante, se você consegue fazer isso tudo antes, você consegue fazer esse alinhamento antes, e é mais fácil você seguir a direção. Mas também tira o peso, que se não tiver alinhado desde o começo, depois você pode mudar a direção também. Isso aí não tem... A gente definir hoje e ir para o resto da vida, não. A gente pode ir mudando isso ao longo do tempo, né? E a gente colocou um ponto aqui para poder falar, que é também, assim, meio que um paradigma que precisa ser quebrado, né? Às vezes a gente, quando vai montar a empresa, vai começar o negócio, o que vem na nossa cabeça cara, tem que ser grande. Eu tenho que conquistar cliente grande, de cara. E tem vezes que você consegue, tem pessoas que conseguem. E olha, isso pode ser a pior coisa que te aconteça. É você conquistar um cliente grande logo no começo. Ele pode não ser o cliente certo para você. Nesse momento. É essa que é a questão. Não é que você nunca tenha que ter um cliente grande. Ou o cliente grande é o certo, ou o cliente grande é o errado. Ele pode não ser o certo para você naquele momento. A gente tem que ter muita clareza disso, tem que estar muito, tem que estar muito presente para isso, né? E a importância aí, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é que tem vários temas sobre isso, na verdade. Eu acho que a gente falou antes, né, antes de entrar na live aqui, falou assim, nossa, esse tema de hoje está 2 lives fáceis. Então, é importante você alinhar a sua expectativa com a expectativa do cliente. É muito importante entender isso. Porque, às vezes, a gente vai, assim, afoito e consegue pegar aquele trabalho, consegue pegar um cliente grande e a expectativa dele é uma e a sua é outra. Parece que está muito claro na cabeça dos dois, mas a hora que você entrega o serviço, convicto que era isso, o cliente fala, não, mas não era isso.
E aí, cara, vira um angu de caroço. E não adianta, tá no contrato, o contrato não tem pessoa, o contrato tem palavras. E aí entre o que está escrito, o que né, no caso do contrato, não é o que houve, mas que um enxerga, o que ele pensa e o que ele acredita, tem muita diferença. Então, assim, a dica é converse com o seu cliente, converse com ele, entenda, seja claro. Se não for o cliente para você, deixa ele saber também que você é a pessoa que ele não quer contratar, porque é melhor assim, porque aí você tem tempo para focar sua energia aonde você tem que focar. Seja totalmente transparente na hora de conversar com o cliente, para ter certeza que aquele é o cliente certo para você. Com isso, estou falando que a gente não tem que crescer? Não, a gente tem que crescer sim, tem que buscar. Com certeza. Mas tem a forma certa de fazer isso. E coincidentemente, né, ou não, eu estava pesquisando isso outro dia e eu estava vendo um método, uma técnica para isso que eu achei muito bacana, né? Você vai começar a desenvolver o seu serviço, o seu negócio, o seu trabalho, e você vai começando a conquistar os clientes, e você vai colocar uma escala, patamares de preços do seu serviço, do seu valor que você vai entregar. E você vai começar com os clientes de preço tipo 1. E você vai conquistar 4 clientes de preço tipo 1. Quando você conquistar 4 clientes de preço tipo 1, você vai subir o seu patamar e vai para o preço tipo 2. E vai começar a conquistar clientes no preço tipo 2. 4 clientes no preço tipo 2. Quando você conquistar do tipo 2, você vai subir o seu patamar para o preço tipo 3. E quando você começar a subir para o preço tipo 3, você vai começar a descartar os clientes de preço tipo 1. Por que isso, Johnson? Porque se você começa a manter todo mundo dentro da sua carteira de clientes, daqui a pouco o cliente de preço tipo 3 vai falar, poxa, mas tem gente que paga menos aqui. E aí? Eu também quero pagar menos. Aí você começa a se enrolar. Então, à medida que você vai descartando os clientes de preço tipo 1, você vai subindo o valor e a sua percepção de valor no mercado. As pessoas vão ter percepção que o seu valor é aquele ali. Se você tem todo mundo, a sua percepção de valor fica meio que difuminada, não está claro. Então eu vou perder esse cliente tipo 1, de preço tipo 1, não, ele pode até te recontratar depois. Mas ele já vai contratar no outro nível. Pelo outro nível, pelo outro preço. E é assim que você vai crescendo a sua percepção de valor no mercado. Então tem que descartar cliente? Tem. Tem sim, eu tenho que falar não para cliente? Tem. Se você quer evoluir, tem. Se você quer focar a sua energia, né, e não ficar perdido, é isso que você tem que fazer sim. E eu sei que dá medo, né? Mas é a forma. E isso está mais do que comprovado. Grandes empresas, que hoje são grandes empresas, começaram assim e tiveram essa visão. E normalmente a gente não tem essa visão. Normalmente a nossa visão é, estou te mandando um orçamento aí, mas qualquer coisa a gente conversa. Cara, qual mensagem que você está passando aí por trás? Você já está pegando o cliente errado. Se esse cliente te contratar por isso que você falou, né, qualquer coisa a gente conversa, então já é o cliente errado para você, já não é o cliente certo. O cliente certo é aquele que vai querer pagar o seu preço pelo valor do serviço que você entrega. É essa visão que a gente tem que ter, esse mindset que a gente tem que ter. Então aí, vocês estão falando então que não é para ter o cliente grande, é para ter cliente pequeno, então o que é? Eu tenho só cliente pequeno, eu tenho só cliente grande, o que é para poder fazer, né, efetivamente? Você tem que ter clareza do que bate ali com o seu objetivo, né? Poxa, você chega lá, tem uma pessoa que vai te oferecer um trabalho de R$1 milhão. Para uns isso pode ser pouco, para uns isso pode ser muito, mas ok, tá? R$1 milhão. Mas que ele vai te pagar isso daqui a 3 anos. O seu objetivo é ter independência financeira. Daqui a 3 anos está ok para você. Você tem como se manter, né? Tem caixa aí para poder ir pagando suas contas e tal, até chegar nesse 3º ano, quando você vai receber, ok. Ele é o cliente certo para você, então. Ele
tá ali, tá alinhado com o que você quer, no tempo que você quer, você consegue se manter durante aquele tempo. Agora, por outro lado, você fala assim, não dá para poder esperar 3 anos para poder receber alguma coisa, ainda que seja 1 milhão. E aí aparece, né, para você, nesse caso, um cliente que vai te pagar R$1.000 por um trabalho que você faz em 3 dias e ele te paga no 4º dia. Você entregou, gastou 3 dias para poder fazer, ele te entregou no 4º dia. O que você está buscando? Você precisa de pagar as contas porque você não tem um caixa para poder pagar as contas? Poxa, que fantástico esse fluxo de caixa. Você trabalha 3 dias, no 4º dia você recebe, né? Isso é fantástico. R$1.000, você, eu estou buscando liberdade de tempo. Poxa, eu pego 3, 4 clientes, né? Vamos supor que para você, olha, pegar 3, 4 clientes dele para mim já está suficiente. Os meus gastos são muito pequenos. Nossa, eu estou buscando a independência de tempo. Às vezes, então, é melhor eu pegar esses pingadinhos, esses serviços pequenos, mas que me custam pouco tempo e que o fluxo de caixa é constante, né? Então, o cliente certo é o grande ou é o pequeno? Depende. Depende da sua situação. Agora, se você está ali, numa situação intermediária, poxa, por que então não dosar? Eu tenho alguns clientes grandes e alguns clientes pequenos. Eu tenho aqueles serviços que eu dou conta ali em uma semaninha, recebo, é pouco, mas ele consegue pagar aquelas minhas contas ali do mês, e ao mesmo tempo eu tenho aquele cliente maior, que o trabalho que eu desenvolvo para ele é mais demorado, ele demora mais para me pagar, mas vai ser ele que vai construir o futuro, né? Então, assim, eu tenho os clientes pequenos que pagam o dia a dia, e eu tenho os clientes grandes que vão me pagar a construção do meu futuro. Porque se eu estou construindo o meu futuro, se eu recebo hoje ou se eu recebo daqui a 10 dias, normalmente não faz muita diferença. Agora, se eu não estou construindo o meu futuro, eu estou pegando e pagando as contas do dia a dia, eu recebo hoje, eu recebo daqui a 10 dias, pode significar um caminho para uma falência. E assim, cuidado com as tentações, né? Às vezes a gente vai ter tentações no meio do caminho que vão ficar ali, ó, na sua orelha, né? E, de repente, você está com um caminho bem alinhado, bem específico, claro, definido, né? De forma smart, que não sei se a gente já falou agora nessa semana. Nessa semana ainda não, mas a gente vai falar sobre isso. E, de repente, aparece uma ótima oportunidade. De repente, você definiu que o seu foco é, por exemplo, inspeção, laudo, relatório, fazer esse tipo de coisa. E aí aparece um grande projeto, tá? Porque inspeção, laudo, relatório é aquilo que vai girando de forma rápida, você tem vários clientes, entreguei, recebi e vai. E isso está te levando para o caminho que você quer. E aparece uma oportunidade de um grande projeto. Com dedicação exclusiva. Com dedicação exclusiva, por exemplo, com um grande valor, e você fica tentado. E aí você diverge. E quando você diverge, está perdendo energia, deixando de focar. E acaba que você não tem nenhuma coisa, nem outra. E, de repente, esse grande negócio vem de uma empresa grande, que, se você ainda é pequeno, vale a pena você avaliar a seguinte situação. Empresas grandes têm forma de pensar de empresa grande. Empresa pequena tem que ter claro, pode pensar grande, mas tem que ter claro o tamanho que tem nesse momento para poder fazer negociação entre elas. Várias vezes empresas grandes quebram empresas pequenas. Por quê? Porque elas não estão nem aí para o seu fluxo de caixa. Muita gente vai se identificar com isso. As empresas grandes chegam e falam assim, cara, era para te pagar hoje, mas hoje não vai dar. E acabou. Ah, mas está no contrato, tá não sei o quê, e você vai lá e reclama e xinga e tudo isso. E ele fala assim, beleza, vai na justiça. Ele tem caixa, ele tem advogado, ele está preparado para isso. Você, como pequeno, está preparado para isso? Você está disposto a entrar nessa disputa? Você sabe o que corresponde a essa disputa, de quanto tempo, de quantos anos, de quanto... Ah, lá no final eu vou ganhar. Vai, você está disposto a deixar de fazer o que você tem que fazer para se dedicar a isso? Então, pense nisso, alinhe com o seu cliente expectativas, converse com o seu cliente é uma pessoa, você tem como filtrar essa informação, né?
E cuidado, muito cuidado com isso. Ah, vamos começar assim, a gente faz uma parceria no próximo projeto. A gente tem um conteúdo que é qual cliente te convém. Está lá no nosso YouTube. Depois, se quiser dar uma olhada, a gente aprofundou mais nisso. A gente não vai entrar tanto, mas eu sempre preciso falar disso, né? E sobre essa questão de alinhar a expectativa com o cliente, tem um exemplo bem bacana que é do Jobs, do Steve Jobs. No filme mostra isso. Eu não sei se você já assistiu esse filme ou não, mas vale muito a pena. Acho que é a versão 1, tá? A primeira vez que ele vendeu uma quantidade grande de placas de computador para uma loja, o que aconteceu? Eram, sei lá, 60 placas, 80 placas, alguma coisa assim. Ele pegou um outro cara, desenvolvedor, que depois virou o número 2 dele na Apple, e fizeram lá. Cara, não dá tempo, não dá tempo. E ele fez dar tempo e chegou lá e entregou pro cara. Na hora de entregar, fazer a entrega na loja, eu tá aqui. Aí ele entregou a placa. Aí o dono da loja falou assim, mas cadê o computador? Não, o computador em si é isso. Olha só a importância de alinhar. E aí, não, eu quero tela, teclado, eu quero o computador. Eles estavam desalinhados. Na cabeça do Jobs estava muito claro que o computador era o cérebro da coisa. E na cabeça do dono da loja, né, o computador era o todo. É claro que aqui, cara, é o Jobs, né? Não é qualquer um, é o Jobs. E ele conseguiu fazer o cara entender que para ele era vantagem ele vender separado o equipamento, a placa, o monitor, o teclado tal, e pá, vendeu. Mas não é sempre que vai acontecer esse final feliz, tá? Normalmente não acontece, mas está aí, né, a importância da gente ter essa visão de estar alinhado para conseguir o cliente certo. E além disso, né, esse alinhamento não é só das expectativas, mas você tem que alinhar também o perfil do cliente, né? Sabe quando você vai... Você é aquela pessoa que não gosta de pressão. Se não te colocam pressão, você entrega um trabalho, assim, fantástico. Você é daqueles que pega e faz. Quando te contratam, você pega e faz. Mas se te pressionar, uma hora você fala assim, chega, não dou conta mais, eu não vou fazer. Você ia entregar excelente, fantástico trabalho, mas se ficar te pressionando, você não vai. Então, é você conseguir enxergar também esse cliente, qual que é o perfil desse cliente, na hora que você vai começar a fazer o trabalho. Porque se você, na hora da conversa inicial, entende que você tem um perfil analista, né? A gente vai falar mais sobre perfis na semana que vem. Você tem um perfil analista e tá do lado de lá um executor, a pessoa vai ali ficar te cobrando o tempo inteiro. E aí você fala assim, não, eu não trabalho dessa forma, eu não consigo trabalhar dessa forma. Se não me cobrar, eu entrego perfeito, no prazo, tudo certinho. Mas se ficar colocando pressão, a coisa não anda, né? Então, entender isso. A gente já passou por várias situações que agora, né, assim... Depois que passa e depois que a gente entende isso, entende de perfil, a gente fala assim, caramba, tá vendo? Na hora que aquele cliente falou isso, então teve um específico que ele pegou e me desafiou, né? Ele não falou assim, eu te desafio, mas na hora que ele falou assim, não, isso aí são os grandes do mercado que fazem. Na hora que ele falou assim, os grandes do mercado que fazem, eu falei assim, eu sou grande. Não falei com ele, eu só senti pra mim, eu falei, sou grande, eu vou provar pra ele que eu sou grande. Eu falei assim, me passa o trabalho. Me passa o trabalho que eu faço. E aí fui lá e fiz. Fui lá e fiz efetivamente. Por quê? Ele mexeu ali. Mexeu comigo ali. No lado humano, não no lado técnico. Né? Ele mexeu no lado humano. Não era no lado técnico. Ele mexeu ali, cutucou no lado humano. Foi fantástico o trabalho com ele? Não. Não. Porque eu não estava naquele momento ciente, eu não tinha clareza do que estava acontecendo. De qual era esse jogo de pessoa ali dentro. Se na hora que ele tivesse falado dessa forma, eu falei assim, então tá bom. Então é a sua decisão. Se eu jogasse a decisão para ele naquele momento, se eu conhecesse também, eu saberia que naquele momento ele ia me contratar. Sim ou sim, ele estava precisando de alguém exatamente como eu, exatamente como o meu perfil. Só que ele jogou para poder estar com o controle na mão dele. Se eu conhecesse, ele ia me contratar com o controle na minha mão, ao invés do controle estar na mão dele. Agora, é importante a gente entender também que isso, a recíproca é verdadeira, né? Quando a gente entende essa questão de perfil, e se for o contrário do que a Tati falou, por exemplo, se você tiver um perfil executor, cara, eu sou aquele cara que
Entrego o trabalho, pego, faço, te devolvo, e próxima, outra. E o seu cliente não está nessa mesma vibe, né? O perfil dele é um perfil analista, é o contrário. Você vai receber, vai entregar rápido e vai querer cobrar. E ele vai falar assim, não, agora eu vou analisar aqui, ver se está tudo certo. Você tem alguma alteração, se tem uma incompatibilidade. E aí o que você faz em uma semana e quer receber na semana seguinte, o cara vai querer te pagar daqui a 3 meses, não porque ele não pode te pagar muitas vezes, porque na cabeça dele é assim que funciona, é com tempo, eu quero analisar isso assim. E aí tem duas coisas. Se você reconhece isso, você pode escolher, quero esse cliente ou então você pode alinhar. Cara, a minha expectativa é essa, mas a dele é essa aqui. Se você entende a expectativa dele e você está de acordo com isso, o controle está na sua mão. Exato. Se você vai se iludindo que tudo vai funcionar conforme a sua expectativa, aí você não está com o controle na mão. Então, o importante não é eu só posso trabalhar, então, com pessoas que têm o mesmo perfil meu. Se eu sou analista, tem que ser com analista. Se eu sou executor, tem que ser executor. Planejador. Comunicador. Não é isso. Você pode trabalhar com qualquer dos outros perfis. Mas se você entende isso, como eles se comportam, o controle está na sua mão e você alinha as suas expectativas para que os resultados sejam positivos para os dois. E eu posso te garantir uma coisa. Quando você começa a entender isso e a trabalhar dessa forma, cara, o seu cliente acaba ficando na sua mão, num sentido positivo, tá? Com integridade, não é com manipulação, não, é com integridade, de forma que você vai continuar entregando o valor do seu trabalho para esse cliente e ele vai cada vez mais querendo trabalhar com você, porque você entende ele, tanto do ponto de vista técnico, você entrega o que ele precisa, quanto do ponto de vista pessoa, você conversa na linguagem dele. Esse é o baita diferencial que a grande maioria dos engenheiros não tem. E quem tem um deltazinho assim, faz uma grande diferença no mercado. Uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente tem que pensar muito que a engenharia é feita por humanos e para humanos. Só que a gente não vê absolutamente nada dessa parte humana dentro da faculdade de engenharia. Né? E a questão do controle, né? Quanto mais controle a gente tem, menos estresse a gente tem. E quanto menos estresse a gente tem, mais a gente consegue dar conta de todo o trabalho, mais a gente consegue caminhar e alcançar essa nossa independência. Independente, né? Independência independente, né? Sendo essa independência uma independência de tempo, uma independência financeira, né? O que for mais importante para cada um, né? E, finalmente, né? Não tenha medo de falar não para o cliente. Você falar não para o cliente, às vezes você está ajudando os dois, né? Uma coisa que eu aprendi recentemente, né? É que uma relação comercial, uma relação de venda, tem que ser uma questão sinergia. Tem que ter sinergia. Tem que ter sinergia. É uma troca de energia, literalmente. Né? Você investe a sua energia para gerar um produto, um serviço e entregar para o seu cliente que te volta essa energia em forma financeira. E tá tudo bem, é assim. Se não tiver um fluxo andando nisso aí, se quebrar esse fluxo, se você entender que o que você está entregando, essa energia, não corresponde igualitariamente à energia financeira que ele te entrega, então, cara, quebrou a sinergia e não vai funcionar. Sempre que isso é forçado, não vai funcionar. Por isso é que sempre que vem pedidos de desconto, tem uma tendência de começar mal. Porque na sua cabeça você já está entendendo, cara, esse cara não está reconhecendo o meu valor. Não está querendo pagar pelo valor que eu quero entregar para ele. Ele acha que o meu valor é mais baixo do que realmente é. E aí já tem quebra no fluxo dessa energia aí e a coisa tende a ir mal. Então não tenha medo e receio de falar não para o seu cliente quando ele te pedir desconto. Não dê desconto. Né? Reconheça o seu valor, estabeleça esse valor e mantenha, seja congruente com você mesmo,
com relação ao valor do serviço que você entrega e ao valor financeiro correspondente, à energia financeira correspondente a isso. E tem mais, né? Quanto mais você conhece, né? Voltando aqui à questão do perfil do cliente, né? Só para linkar isso que o John está falando com o perfil do cliente. Quando você entende qual que é o perfil do cliente, você consegue falar um não da forma correta. E esse não da forma correta, ele pode, ao invés de resultar em uma não contratação, ele pode exatamente pela forma que você entrega esse não, ele voltar a ser uma contratação. Teve uma vez, que eu já comentei isso aqui em alguma vez, que um cliente pediu desconto no trabalho. E ele virou e falou que ele já tinha contratado um outro trabalho similar a esse, mais barato, que ele tinha pagado mais barato. Só que ele tinha acabado me contratado depois para poder refazer o serviço. E na hora que ele pediu o desconto, porque ele tinha pagado mais barato, eu fui e expliquei para ele o porquê do não. Falei assim, não, eu não vou te dar o desconto. Aí ele, mas eu já contratei mais barato. Eu falei assim, isso, você contratou mais barato, e aí o trabalho que foi entregue não tinha o valor que você queria, então você acabou me contratando depois. O serviço total para você saiu mais caro. Aí, na hora que ele entendeu essa sacada, ele virou e falou assim, pode fazer. Eu estava falando um não para uma redução de preço que ele queria, então, assim, o cliente não tinha razão naquela hora, né? E exatamente por falar um não é que deu mais reforço para ele pegar e ter a segurança de me contratar. Porque o jogo, assim, vamos falar da forma feia aqui, né? Eu joguei na cara dele o que ele tinha feito de errado da vez anterior. E aí ele conseguiu enxergar isso. Mas você fez isso da forma certa, Mas eu fiz isso da forma certa. Eu não fiz da forma inadequada. Foi uma forma que ele conseguiu enxergar muito bem. Não, e teve também uma situação que eu falei não para um cliente nosso. Eles queriam contratar a gente para mais um projeto, mas a gente já tinha percebido que os valores não estavam alinhados. Os nossos valores com os valores das pessoas que estavam trabalhando naquele projeto não estava alinhado, não estava fluindo. Então, eu agradeci e declinei. Cara, viraram bicho. Não, vocês têm que fazer para mim, tem que não sei o que aconteceu e tal. E a gente realmente, por muito que eles quisessem pagar, a gente não ia querer fazer, porque não ia ser o dinheiro que ia compensar o desgaste energético, o estresse, né? Chegar no final do dia, ir para casa, pô, a gente trabalha junto e vive junto, somos marido e mulher, né? Então, isso aí acaba não saindo da gente, né? Então, realmente, quando a pessoa recebe o não, é claro, eu falei o não de forma correta também, né? Não foi nada brusco, mas foi uma decisão que a gente tomou. Os valores não estavam alinhados, mas a gente já tinha capacidade naquele momento de entender. Se eu não entendesse isso naquele momento, eu ia ter falado sim, e isso ia ter gerado, assim, um problema enorme para a gente como profissional, para a gente como casal, para a gente como empresário com esse cliente, porque o negócio não ia fluir, né? E agora a gente reconhece, a gente já reconhecia isso. Então, é bom, pelo menos, começar a pensar nisso desde o começo, se é que você está buscando agora essa independência sua através de ter o seu negócio como autônomo, ou a sua pequena empresa, ou empreender, ou o que seja. E conseguir entender principalmente, né, essa independência para você, né, o que ela é. Porque muitas vezes a gente pensa muito na independência, simplesmente independência financeira. Mas tem pessoas que a independência de tempo, por exemplo, né, ter essa liberdade de tempo, é mais importante do que a independência financeira. Pensa, o que é mais importante para você neste momento? Não significa que as outras coisas não sejam importantes, mas nesse momento, qual que é a prioridade? O que vem antes? Né? O que vem antes? Vem, você tá buscando, o financeiro ou é o tempo? Né? E isso aí também tem a ver com os seus valores. Qual que é a ordem dos seus valores? Bom, então a gente está caminhando aqui para poder completar uma hora de live. Então a gente vai finalizar agradecendo por você ter ficado aqui com a gente. Então, é isso aí. Muito obrigada, de coração. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.